dia pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo geológico. Quando a gente fala do tempo geológico, o que é o tempo geológico? É a divisão. Que divisão é essa? Se a gente pegar, coloquei desde o surgimento a 4,5 bilhões de anos, passou por diversas transformações. E como a gente chega a essas formas, essa questão de formação? Primeira coisa, quando a gente fala em geologia, a gente divide a geologia em três partes. Tá? Primeiro, a geologia morfológica ou geomorfologia, que é todo o estudo físico, né, das transformações da crosta terrestre. A gente fala da geologia histórica, que é a paleontologia, que é toda a parte de análise de fósseis, onde a gente vai se aprofundar hoje, e também a geologia econômica, que é a concentração e composição, distribuição de recursos minerais e solo e mananciais. Quando a gente fala dessa questão, hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais no segundo, porque o segundo, ele traz a questão, né, de trazer essas eras. Qual que eras é essa? A era, a gente traz até o primeiro ano do ensino médio, vocês aprenderam eras geológicas. Esse ano você vai aprender a falar um pouquinho sobre os íons das eras geológicas. O que é esse íon da era geológica? Quando a gente fala nessa questão de diferença, vamos lá. A gente trouxe aqui, ó, a questão desses íons, tá? O primeiro íon que a gente traz aqui é a base do íon fanerozoico. O que é isso, essa base? Ele vai pegar mais de uma era, porque quando vocês aprenderam lá no primeiro ano do médio, cada uma desses daqui era uma era, certo? Agora você pega os íons como uma única era, que era essa, fanerozoico. Essa era fanerozoico, ela traz o quê? A questão de três eras juntos, que é a cenozoica, a mesozoica e a paleozoica. O que ela vai pegar nesse período? Gente, ela vai pegar desde o surgimento do Homo sapiens até todo o desenvolvimento da estrutura. Quando ele fala nessa estrutura, o que quer dizer aqui? Quando ele traz todas essas eras, ele está falando em período de desenvolvimento, de localização, de processo evolutivo. Evolutivo de que forma? Ele está falando de toda a estrutura para chegar no que a gente chama de arqueano, que é o processo de desenvolvimento, que ela vem junto com o pré-cambriano. O que isso quer dizer? A evolução, o processo de transformação que a Terra vai passando. Então, quando ele fala desde a evolução dos primitivos, né? Os primitivos ele traz. A Terra foi marcada por grande estabilidade geológica através de terremotos, erupções vulcânicas. Gente, quando a gente fala na questão de transformação, a gente tem que levar em conta o quê? Os agentes interno e externo. O que são esses agentes internos? Interno, tudo que está dentro da Terra, questão de terremotos, os abalos sísmicos, batida de placas tectônicas. Quando a gente fala externo, chuva, ar, vento, água, isso tudo faz com que passe por transformações geológicas. E ele fala, as porções mais antigas da crosta são genericamente denominadas de escudo cristalino. Por quê? Eles vão formando cristais. Cristais do que a gente vai calculando a idade dele. Lembrando que quando a gente vai calcular a crosta terrestre, a gente tem a idade relativa e a idade absoluta. A relativa é mais fácil, porque a gente calcula o tempo visualizando as camadas. Lembrando que a camada de baixo é o que serve como base, e as demais, a mais recente, é o que está em céu aberto ou sobre a Terra. Quando a gente fala da questão da idade absoluta, a gente já vai avaliar de uma forma diferente. Por quê? A gente vai ter que usar o que a gente chama de isótopos
Os isótopos são o quê? A questão das reações químicas. Todo o processo químico que vai ser utilizado para descobrir a questão arqueológica e chegar nesse EUS que traz todo o processo de desenvolvimento para a gente entender como se chegou na evolução pré-cambriana. Aí, a gente tem aqui, o primeiro processo são as batidas de placas tectônicas. Tá? Como que ocorre essa questão? Ela vai trazer grande parte daqui que a gente traz, ela fala, o pré-cambriano é o período geológico que se iniciou a tectonia das placas. O que isso quer dizer? A formação dos nossos continentes. A gente pega a Pangeia. Pangeia é crescimento aqui, ó, no total. Ele não se separa, está tudo unido. Os nossos 5 continentes hoje estão todos unidos. Ele não tem separação. O que vai fazer com que ocorra esse movimento? É exatamente essas batidas de placa que vai fazer com que vai se desenvolvendo. É o que a gente chama de fanerozoico, tá? Que são as características que vão trazer todo um período de preservação, porém, ela vai trazendo alguns detalhamentos da Terra. É o que a gente fala de vida invisível. Por quê? Está em movimento, devido às placas, só que a gente não vê, a gente não sente. Então, quando ele fala nessa questão, ele traz a característica do EUS fanerozoico, conhecida também como um período mais recente. Ele traz toda essa questão de formação marcado juntamente com a eclosão da vida, apresentando infinidade de acontecimentos. O que isso quer dizer? A formação de jazidas de combustível, de petróleo, a questão de formação de minérios, a questão de todo o processo formativo. E aí a gente divide todo esse período, essa era, em algumas partes, que ele vai falar do Paleozoico, que é o período Permiano, ele vai falar do Mesozoico, que é o período Jurássico, ele volta aqui a falar do período Mesozoico, somente como ele fala da questão de Cretâneo, aqui esse Cretâneo superior, que é essa base de formação, tá vendo? Ele tem diferença, aqui ele já se separa, aqui ele já se une. Aqui a gente tem o continente junto, aqui já se separou. E aí a gente tem o Cenozoico. O Cenozoico que a gente chama de Quaternário. Então, esse é o princípio da nossa formação. A questão das eras, ela começa pelo Quaternário. O Quaternário, ele vem em processo. Esse, basicamente, é a formação do continente que a gente tem hoje. E aí ele traz, o que é os não é colombiano, cambrianos? Ele traz as características dos íons, os farenóicos. Ele vai trazer fanerozoico, eita prela, que são os mais conhecidos, que ele vai tratar de todo o processo recente de formação de fósseis, podendo ser fósseis animal ou vegetal, tá? Então, quando a gente fala do fóssil, a gente fala das duas formas. E aí a gente fala de toda a era paleozoica, que ela vai trazer o quê? Toda a questão das origens, né, das primeiras origens pré-cambriana, tornando-se a questão de aglutinados de continente. Quando a gente fala aglutinado de continente, a gente está falando da Pangeia. Aí aqui, gente, a gente tem algumas ações do clima, né, aonde a gente fala dessa base. Eu falei que aí a gente ia ver mais a questão de formação, certo? Então aqui a gente começa a ver no período, na era paleozoica, aonde essa era paleozoica a gente vai ter a formação das rochas, né? Então ela descreve como toda a questão da deriva, a chamada deriva continental. Essa ação do clima e da água na crosta, ela resulta num desgaste no que a gente chama de plataforma cristalina.
limitando assim o quê? A questão de sedimentos. Então a gente vai ter com esse processo aqui a formação de 3 tipos de rochas, tá? Quando a gente fala nessa formação desses 3 tipos de rocha, ele vai aparecer através do quê? De como ela foi, a temperatura que ela passou, a pressão que ela sofreu e a influência interna e externa, tá? A gente vai ver esse processo porque aqui, ó, a gente fala de partes, tá vendo? Sedimentação, que é deposição de sedimentos. Isso daqui vai formar uma rocha. Aqui a gente vai ter outra, que é a base do transporte de sedimento, que é a água e o vento, que vai fazer passar por modificações. Quando a gente fala na rocha sedimentar, vocês estão vendo? Ela está bem associada ao crescimento. Quando a gente fala dessa questão, vamos lá, a gente vai falar dos 3 tipos de rocha. Quais são esses 3 tipos de rocha? Essas bases que vem trazendo, a gente vai falar tudo, é o que eu falei, a era mesozoica, essa era mesozoica, o continente era aglutinado, começaram a se separar através da Pangeia por 2 grandes blocos, que é o Gondwana e o Laurásia. Quando a gente fala nesses dois, a gente vai trazer a partir daí o que a gente chama de era geológica. Essa era geológica, a gente começa no Cenozoico e começa pelo Terciário, que ela traz as características das montanhas, surgem as primeiras montanhas, os primeiros desdobramento moderno, o chamado dobramento moderno, que vai trazer a questão da formação de montanhas ou dos cânions, que são as nossas depressões. A gente tem a base quaternário, que o quaternário ele vai trazer todo o processo da era glacial, a questão lá, lembra do Estreito de Bering, que vai baixar o nível e aí consegue atravessar e chegar à América através dos homens sapiens. Todo esse processo ocorre nesse período. Aí a gente tem todo o processo de construção a partir daí que a gente entra nas rochas, que ele fala, a crosta terrestre sofreu grandes transformações ao longo da evolução geológica, originando-se principalmente na questão dessa base de estrutura rochosa, e a gente vai ter como base a segregação, né, que a gente fala dessa questão dessa divisão. Essa divisão vai fazer com que a gente tenha diferentes estruturas rochosas. As rochas são agregados sólidos de minerais que compõem a estrutura geológica da crosta terrestre. Bom, aí a gente vai falar 3 tipos, tá? Primeiro que a gente vai falar das rochas são as igníneas. O que são essas rochas? Quando a gente fala nesse processo de transição, a gente tem algumas características que vão classificá-las. As igníneas, também chamada de magmática, magmática sai da onde? Do magma. Magma sai da onde? Do centro da Terra, certo? Então são rochas que são formadas a partir da erupção do processo vulcânico. Tá? Então elas são a base do processo do magma vulcânico, que vai sofrer um rápido resfriamento, e aí é por isso que ela fica com essa aparência aqui. Tá vendo aqui? Ela é diferente aqui, certo? Essa é o basalto, que é a base mais fechada. Ela teve um processo claro. Esse aqui é o famoso granito. O que é o granito? Eles são as principais rochas igníneas. Por quê? Compõe toda uma estrutura geológica, mas você está vendo que ele tem diferença uma da outra? Aquela ali, ela sofreu, aquela linha aqui, ó, o granito, ele sofre um processo mais rápido de resfriamento. Então ele tem bases ocas, ele tem pequenos buraquinhos aqui no meio. Tá vendo? Então os lugares que ele teve um resfriamento mais demorado, ele fica escuro. Igual esse aqui foi mais lento. Então ela tem essa diferença. Aí a outra base que a gente tem
dos tipos de rochas são as sedimentares. As sedimentares são formadas por pequenos sedimentos que vão se agregando com o decorrer dos anos e vai se formando a rocha. Quando a gente fala dessa composição, elas são formadas por superfícies expostas, tá? Que estão sujeitas a diferentes ações da natureza, como vento, chuva, onda do mar, que causam um lento desgaste e fragmentação minúscula dos pedaços, que se chama sedimentos. Esses sedimentos, é fácil você reconhecer uma pedra sedimentar. A gente tem muito aqui na nossa região. São aquelas pedras que quando ela está forte, que ela está compacta, ela é dura. Só que quando você quebra, ela começa a esfarelar. Ela vai esfarelando aos poucos, vai caindo os pedacinhos. Isso porque os sedimentos vão se desfazendo. Essa aqui é uma estrutura sedimentar. Só que aqui ela dá um bloco completo. Se você quebrar um pedaço dela, ela começa a esfarelar. Não vai desfarelar o monte inteiro, lógico. Porém, o pedaço que você está na mão, ela começa a esfarelar. Vai fazendo pequenas migalhas na mão. E aí, a gente tem a última espécie que a gente fala, que é o que vai trazer toda a questão das rochas. Só que essa que a gente chama de morfológica, que ela passa por processos de transformação. Quando a gente fala nessa questão de transformação, o que vai ocorrer? A gente vai ter a rocha metamórfica. Ela passa por uma morfologia. Então a gente tem a rocha da crosta que constantes transformações devido à atuação da força da natureza, podendo ser interna ou externa. Uma rocha pode transformar-se em outra, compondo um sistema dinâmico interligado, que são denominados como ciclo das rochas. A rocha metamórfica, a metamórfica ela traz essa questão. Por quê? Como que ela se transforma? Através de pressão e de calor. E quando ela se transforma com a questão do calor, então metamórfica quer dizer que ela passou por transformação. Transformação essa que foi do ambiente natural, tá? Do calor e da pressão. Depende muito do soterramento que ela está e da profundidade que ela está. Então, como que ela está sendo feita? E aí, a gente traz aqui, ó, eu concluo com o ciclo das rochas. O que é esse ciclo da rocha? Tá vendo? Aqui a gente tem uma enigma. Então, ela está aqui no meio, só que ela passa por esse processo do magma. O magma sai, subiu, houve o resfriamento. Desse resfriamento, ela vem para cá. Aonde? A gente vai ter um processo de transformação, porque ela passou por uma metamorfose aqui. Essa metamorfose é o que fez ela mudar. Por isso que vocês falam, qual é a diferença do granito para o mármore? A composição é a mesma. Só que o mármore ele é muito mais caro do que o granito, porque ele é muito mais difícil de ser encontrado. E ele é muito mais difícil de ser produzido. Por quê? O mármore ele passou por transformação, por uma metamorfose do granito. Então a pressão e a temperatura faz com que o mármore seja uma pedra mais lisa. E lembrando que ele é uma pedra única. Por isso que ele tem um preço mais agregado. Aí aqui, o mais fácil e o mais barato, né? É o que a gente tem, que são as sedimentares, que são essas pedras que a gente encontra facilmente. E aqui a gente tem todo o processo de formação da nossa crosta. Tá? Aqui a crosta, a questão da montanha, que ela vai trazer todo esse processo de desenvolvimento. Aqui a gente tem o processo ele está mostrando o processo de erosão, que vai fazendo, mexeu na camada, vai ter a erosão. Aqui do lado, a gente tem toda a questão da base compacta, essa base que está sendo compacta aqui, ó, que é a crosta. E aí a gente tem todo o nosso processo de circulação. O pessoal aqui não ficou muito bem que as palavras são pequenininhas, mas vocês têm isso na apostila de vocês lá na página 334, que ele está explicando tudinho. Tá? Aqui ele fala da questão da temperatura, aumenta a temperatura, vai mudar o aspecto do ciclo da rocha. A rocha ela muda por pressão e por temperatura, ela muda a cor, ela muda o formato, ela muda a estrutura. Tá, gente?
Então, aqui foi a nossa primeira aula de geografia. Até a nossa próxima aula, bons estudos!